RCP Notícias. 13 horas em Cabo Verde, vamos às notícias com Orlando Lima. Iniciamos conhecendo os títulos. Boa tarde. MPD no Fogo considera criminosa a omissão das câmaras municipais da ilha no combate à dengue. O Fogo é uma das ilhas em estado de alerta decretado pelo governo ontem. Cabo Verde poderá beneficiar dos fundos europeus para as regiões ultraperiféricas. Os Açores estão abertos a ajudar o país na candidatura destes fundos. Este é um dos sublinhados do encontro que o Ministro da Cultura manteve hoje de manhã nos Açores com a Secretaria Regional da Cultura e Educação desse arquipélago português. Navio Viana do Castelo realiza ações de patrulhamento na zona marítima cabo-verdiana inseridas na cooperação no domínio da defesa e diplomacia naval entre Portugal e Cabo Verde. Pois então foram os títulos, o desenvolvimento já a seguir então com o jornalista Orlando Lima. Mais uma vez, boa tarde. Ora, viva, muito boa tarde e seja bem-vindo a este Jornal das Três aqui na sua rádio de Cabo Verde. O navio Viana do Castelo, em conjunto com as autoridades cabo-verdianas, realizou ações de patrulhamento em cerca de 4% da zona marítima do território nacional. A imprensa, o comandante do navio, Ricardo Sá Granja, falou sobre estas atividades que estão enquadradas na cooperação no domínio da defesa, diplomacia naval e apoio à política externa do Estado português e que fazem parte da iniciativa Mar Aberto. A reportagem com a Carmelita do Rosário. A iniciativa Mar Aberto surge em 2008 como resposta do Estado português face à insegurança marítima que se verifica no espaço marítimo concreto, o Golfo da Guiné. Contribui ainda para manter as relações e os compromissos assumidos por Portugal no âmbito da CPLP. Dentro destas atividades que o NRP Viana de Castelo realizou ações conjuntas de patrulhamento em cerca de 4% das águas territoriais cabo-verdianas, sublinha o comandante do navio, Ricardo Sá Granja. Estas ações de fiscalização conjunta que foram conduzidas nos últimos 3 dias, percorremos mais ou patrulhamos mais, ou cerca de 4% de toda a zona económica exclusiva de Cabo Verde. 4% não é um número muito grande, mas é relevante tendo em conta o tempo que foi utilizado para estas operações. Conseguimos fiscalizar navios internacionais, portanto o grande objetivo desta operação era a fiscalização de navios internacionais que têm acordos de pesca com as autoridades, com o governo de Cabo Verde para pescar em alto mar, portanto navios japoneses, navios espanhóis, europeus, e penso que foi um verdadeiro sucesso. Questionado se houve em algum momento a detecção de alguma ilegalidade ou violação das regras marítimas internacionais por parte dos navios abordados, o comandante afirma que não. As operações decorreram dentro da normalidade e que não houve nenhum caso de violação das leis marítimas. Não detectamos nenhuma irregularidade, portanto, tudo estava legal quando foram inspecionados. A cidade da Praia nós é um porto de escala, portanto vamos nos despedir de Cabo Verde hoje, portanto havemos de voltar no final do ano outra vez a Cabo Verde. O NRP Viana de Castelo portou esta manhã no Porto da Praia, vindo do Mindelo, e deixa a cidade ainda hoje. Dentro destas visitas, o Viana de Castelo vai passar por mais 10 países, incluindo todos os da língua oficial portuguesa. A missão tem a duração de 4 meses. Cabo Verde pode beneficiar dos fundos europeus para as regiões ultraperiféricas. Os Açores estão abertos a ajudar Cabo Verde na candidatura destes fundos. Este é um dos sublinhados de um encontro que o Ministro da Cultura manteve hoje de manhã em Ponta Delgada com a Secretaria Regional da Cultura e Educação do Arquipélago Português. Marco Rocha.
Este foi um encontro para os Açores e Cabo Verde identificarem as áreas de maior interesse de cooperação entre os dois arquipélagos da Macaronésia, para no futuro ser rubricado um protocolo que passará pela música, património e o audiovisual, e beneficiando dos fundos que a União Europeia coloca à disposição das regiões ultraperiféricas da Europa, ou seja, dos arquipélagos dos países europeus, como é o caso dos Açores. Existem programas destinados ao ambiente, educação ou à cultura. E, do lado dos Açores, há toda a abertura político-diplomática para que seja encetado um diálogo ao mais alto nível para a concretização deste desejo, como explicou Sofia Ribeiro, a responsável pelo Governo Regional dos Açores para a Educação e Cultura. A Macaronésia constitui um valor por si só, não tem sido devidamente explorado e pode haver, no âmbito de uma sinergia, nós temos maior capacidade de podermos aceder, inclusivamente, a fundos e a projetos europeus. E isso constituirá, sem dúvida, uma mais-valia para os dois arquipélagos. Ou seja, o objetivo é aqui que haja realmente um maior intercâmbio entre os dois arquipélagos? Indubitavelmente. Isso favorece os artistas, os agentes culturais por si só, claro que sim, e portanto potencia, dá-lhes margem de exploração cultural, dá-lhes conhecimento, mas por outro lado também abre o arquipélago, promove o arquipélago e no fundo também acaba por ser uma matéria em que nós vamos ganhando ambas as partes na medida em que vamos estabelecendo esta sinergia. Para o ministro Augusto Veiga, esta é uma boa notícia e este encontro com a responsável do Governo Regional para a Pasta da Cultura serviu para perceber como funciona este mecanismo e de que forma Cabo Verde poderá aproveitar destes fundos estruturais europeus. Eu acho que a cultura pode ser um grande influenciador e um fator realmente de implementação a nível das relações com uma maior eficiência, não é? Nós não temos tido realmente um grande contacto entre esses arquipélagos da Macaronésia, mas acredito que a cultura pode ser o fator diferencial e que pode realmente ajudar em que haja uma outra velocidade em relação a essas relações. Açores é um dos 4 arquipélagos da Macaronésia. Neste momento, aqui em Ponta Delgada, a capital do arquipélago açoriano, está a acontecer uma exposição fotográfica que mostra as gentes e os sinais da cultura destes arquipélagos do Atlântico que fazem parte da Macaronésia. O Conselho Regional do MPD no Fogo considera que a situação de dengue na ilha é alarmante e que a omissão das câmaras de São Filipe e dos Mosteiros no combate à doença e ao mosquito vetor não é apenas irresponsável, mas também criminosa. Felipe Santos, porta-voz do Conselho Regional e deputado nacional, numa conferência de imprensa esta manhã, para falar sobre o que motivou a declaração do estado de alerta por parte do governo ontem, atribui total culpa pelos números de casos escandalosos, diz, de dengue, as câmaras que, a seu ver, colocam em risco a vida das pessoas. Detalhes na reportagem com a Anabela Varela. A conferência de imprensa veio na sequência da declaração pelo governo de estado de alerta para as 3 ilhas mais a sul do país, ou seja, Santiago, Fogo e Brava. Felipe Santos, porta-voz do Conselho Regional do MPD e deputado nacional, responsabilizou as câmaras dos Mosteiros e de São Filipe pelos cerca de 800 casos de dengue registrados desde o ano passado na Ilha do Fogo. O número que considerou de escandaloso é resultado direto da falta de ação e da gestão danosa dessas câmaras que, a seu ver, ao invés de proteger as pessoas, permitem que localidades sejam invadidas por focos de mosquitos pelo lixo nas ribeiras e encostas, num cenário de total abandono com pneus, latas, garrafas, tornando um autêntico criadouro de mosquitos. E onde estão as câmaras municipais? Incapazes de agir e, pior ainda, completamente alheias a esta situação. Onde estão os presidentes dessas câmaras? Onde está o compromisso que assumiram com a população que os elegeu? É uma vergonha que as câmaras municipais de São Filipe e dos Mosteiros se preocupem mais em promover obras físicas financiadas a mais de 90% pelo governo de Cabo Verde, em que cumprir as suas verdadeiras atribuições, que é garantir o saneamento básico, garantir a saúde e a segurança das pessoas. Para o MPD, as câmaras de São Filipe e Mosteiros, ao ignorar o saneamento básico, estão a brincar com a vida da população e tal chega a ser criminoso.
A situação é alarmante e a omissão das câmaras municipais de São Filipe e dos Mosteiros nesta luta não é apenas irresponsável, é criminosa. Repito, é criminosa. Ao falharem em tomar as medidas de prevenção, estão a permitir que o mosquito Aedes aegypti continue a proliferar, causando sofrimento e pânico entre a nossa população. Quero, por outro lado, enaltecer o governo de Cabo Verde, que tem mostrado o que significa governar com seriedade e responsabilidade. De recordar que as comissões municipais de saúde são compostas por vários intervenientes, como delegacias de saúde, Hospital de Proteção Civil, câmaras municipais e ONGs. Questionado se a responsabilidade da saúde pública não deveria ser repartida, Santos respondeu assim. Localmente, a Câmara tem a sua atribuição, que está no Estatuto, que é combater, ou seja, trabalhar na prevenção, sobretudo garantir o saneamento básico, a limpeza pelo menos. Isso que é o papel da Câmara, limpar os seus municípios. É da competência da Câmara Municipal estar perto das famílias, junto das pessoas e mobilizar, incentivar a combater esses focos. Questionado se o cenário seria o mesmo nos outros municípios das outras 2 ilhas abrangidas pelo estado de alerta, ou seja, falta de ação das câmaras, Santos se esquivou dizendo que o foco da conferência de imprensa era a situação da Ilha do Fogo. E a deputada do MPD, Isa Gandeira, afirmou hoje que o PAICV é contra o apoio a jovens com propinas em atraso. É a reação da deputada às declarações proferidas ontem pela dirigente do PAICV, Carla Carvalho, que acusou o governo de medidas eleitoralistas dirigidas a jovens estudantes. As denúncias da deputada do PAICV, observa Isa Gandeira, estão cheias de contradições. Falou-se, por exemplo, de apoios pontuais com pagamento de propinas sem critérios, apenas em épocas eleitorais. Mas, no entanto, admite que vem sendo prática deste governo desde a implementação do cadastro social, que aconteceu em 2018. Afinal, existem critérios ou não? O PAICV não quer que o governo apoie os jovens com as propinas em atraso, mas, no entanto, afirma que investir na formação e qualificação dos jovens é investir no desenvolvimento do país. Mostrou-se claramente que é contra o apoio no pagamento de água e eletricidade às famílias carenciadas, alegando que isso é manter as pessoas na dependência. O PAICV elabora numa clara mentira. Outra contradição que Isa Gandeira aponta a Carla Carvalho é o facto de esta ter afirmado que o rendimento social de inclusão foi criado em 2021. Falso. O rendimento social de inclusão existe desde 2018, tem sido melhorado ano após ano. Em 2020, em 2021, foi criado o rendimento social emergencial por causa da Covid, que salvou milhares de vida e de postos de trabalho. Neste momento, o rendimento social de inclusão funciona normalmente e está a beneficiar cerca de 9.800 famílias. Enfim, apenas alguns exemplos de como o PAICV anda perdido e mergulhado numa barafunda sem precedente. O governo não vai deixar de cumprir o seu programa por causa das eleições autárquicas, garante Isa Gandeira, reafirmando que o cadastro social único veio para ficar, mesmo que, sublinha, o PAICV fique incomodado. O secretário permanente do Sindicato Livre dos Trabalhadores de Santo Antão convocou nesta manhã a imprensa para denunciar aquilo que considera grave e de miséria a situação dos ex-trabalhadores da União das Cooperativas de Santo Antão, Unicup S.A. Carlos Bartolomeu adianta que, perante tal situação, o sindicato irá dar entrada no Tribunal da Comarca da Ribeira Grande ou do Porto Novo, uma providência cautelar para salvaguardar os interesses dos trabalhadores. A reportagem tem a assinatura do Augusto Oliveira. De acordo com o Sindicato Livre dos Trabalhadores de Santo Antão, os trabalhadores afetos à União das Cooperativas de Santo Antão ficaram desamparados depois de longos anos elaborarem naquela instituição, sob a responsabilidade do Estado, através do Ministério da Agricultura e Ambiente, que fiscalizava as suas ações através do Instituto Nacional das Cooperativas de Cabo Verde, INC.
Solicitamos o Governo da República de Cabo Verde, através do Ministério das Finanças, Ministério da Agricultura e Ambiente, com últimas ações do Ministério do Património de Cabo Verde, que mandou de forma arbitrária, numa atitude de quer posse e manda, arrombar o portão da Unicoop S.A. Na cidade da Ribeira Grande. Tipo escritório da sede por longos anos da Unicoop S.A., ao longo de muitos anos, por sinal, num passado muito recente, e assim passar a ser o futuro escritório do Serviço Autónomo de Água e Saneamento, atual empresa privada de águas de Santo Antão. Carlos Bartolomeu diz que esse grupo de trabalhadores ficou à deriva, sem qualquer direito adquirido, com salários por receber, sem o pagamento das contribuições ao INPS, entre outras situações, sem qualquer informação prestada pela Unicoop S.A. Aquele sindicalista adianta que o Sindicato Livre dos Trabalhadores de Santo Antão, perante essa situação, irá dar entrada no tribunal uma providência cautelar para salvaguardar esse bem patrimonial a favor dos trabalhadores. O Sindicato Livre dos Trabalhadores de Santo Antão, em representação destes, tendo procurado e batido em várias portas, como forma de tentarem ajudar a resolver o problema, vejam que o Governo de Cabo Verde e o próprio Ministério Público têm e deve ter uma responsabilidade maior em todo este processo, assacando responsabilidades outras, nomeadamente das anteriores e dos atuais gestores da Unicoop S.A. Ou seja, o bem patrimonial é importante para o Governo da República de Cabo Verde, mas os trabalhadores, os senhores, nomeadamente Dona Januária Andrade Souza, mais conhecida por Zi, e Francisco Santos, conhecido por Chico, que são pessoas que têm responsabilidades. Na sequência e perante tudo isso, o SLTSA dará entrada no Tribunal da Comarca da Ribeira Grande ou do Porto Novo, na ilha de Santo Antão, uma providência cautelar salvaguardando esse bem patrimonial a favor dos trabalhadores, seguida de uma ação-crime contra os gestores da Unicoop S.A. nos últimos anos. Durante a estadia no Porto Novo, aquele dirigente sindical aproveitou para manter encontro com os profissionais da saúde e recebeu um grupo de guardas em função na Escola Técnica, além de outras atividades. É o Jornal das 13 aqui na sua rádio de Cabo Verde, quando neste momento são 13h17. Mãe denuncia que seus filhos gêmeos foram vítimas de agressão sexual por parte do pai e diz não entender o porquê da juíza ter decidido que as crianças continuem a passar fins de semana com o pai. Hoje de manhã, em cumprimento de um mandado judicial, a mãe levou os gêmeos de 5 anos ao ICA em Tira-Chapéu, local de entrega dessas crianças ao pai para passar o final de semana. Entretanto, um grupo de pessoas em solidariedade ao caso esteve no local empunhando cartazes e a apelar à justiça. A mãe diz que está desesperada e que já não sabe onde mais recorrer para que a justiça seja feita. Reportagem com Edneia Barros. O caso da suspeita de violação sexual remonta a agosto de 2023, momento em que os filhos gêmeos, uma menina e um rapaz, na altura com 4 anos, estiveram de férias com o pai em São Vicente. Conta a mãe. A mesma diz que apresentou queixa e, pela decisão judicial, houve suspensão dos encontros dos meninos com o pai, mas que agora uma juíza decidiu pelo direito do pai passar fins de semana com as crianças. Eles falavam, meninos podem passar férias com o pai, com tudo provas, ameaças, que o juiz que criou hoje, esse que criou hoje. Minha filha tem cortado de facada na vagina. 1 ano e a menina te fala de abuso sexual. A menina 1 ano que a lava-se vagina. Então lava ele só 1 ano te grita desses traumas, tudo noite, rapazinho e menininha. E que lá esse que fazer teste psicólogo. Na janeiro, o juiz falou, nós tudo tem que fazer teste psicólogo. Meninos, a peito falou, que sabe falar crioulo. Ele que tem nacionalidade crioulo. Mas esse que faz nenhum esforço para ter um tradutor. A minha coisa te compreende que isso que te passa. A mim sabe, para levar aquele pai, meninos para outra vez, um grande risco, ele é capaz de fazer tudo. A mim vive 18 anos com
E tudo ano que não vem imigra para Cabo Verde fica mais violento. A mim até sinto uma coisa grave por acontecer, mas a mim agora sou fé na Deus. A mãe afirma que o relatório psicológico confirma indícios da agressão sexual. O médico na medicina legal diz para a visita. Para morrer hoje é uma coisa. É fazer teste psicológico, mas aquele teste psicológico de ICA nunca se cai no relatório. Aquele ano ali que é um relatório, mas hoje há sintomas de abuso sexual, mas se fala de toques naturais, mas a coisa que a ministra fala e que o outro psicólogo, o último psicólogo hoje é uma coisa que é natural, que ainda nem é em vista que a coisa que está fazendo, quando a ministra fala de outra criança envolvida e incesto. A minha arte tem que ter justiça para hoje, a coisa que está passando real. Relatos de uma mãe que se diz angustiada em ver os seus filhos expostos a riscos da agressão sexual continuada. Entretanto, o pai não compareceu para tomar os meninos à hora indicada, às 10 horas no ICA de Tira-Chapéu. No local, um grupo de manifestantes aguardava a chegada do pai com cartazes apelando justiça. Marilene Pereira, uma das manifestantes, questiona o suposto descaso das autoridades. Ela tem sido alvo de descaso de todas as instituições. Essa senhora está à beira da loucura, com suspeita do que vai acontecer com essas crianças no fim de semana. Quando as próprias crianças dizem que não querem ficar de noite com o papá, pelo amor de Deus. A mãe conta que nos últimos anos viveu numa relação conturbada com o seu ex-marido, envolto em mais de uma dezena de queixas de VBG sem resposta e que teve de deixar a sua ilha de residência para se refugiar em Santiago com os filhos, para se ver livre das supostas agressões do companheiro, que é um estrangeiro. A delegada do ICA de Tira-Chapéu falou à RCV dizendo que está em concertação com a direção do ICA para uma reação posterior a esse caso. 13 horas e 22 minutos, uma matéria que certamente vai merecer outras reações. A apanha de areia nas praias balneares em Tarrafal tem deixado os ambientalistas preocupados. A denúncia vem da bióloga Heidi Medina, que está na ilha de São Nicolau, na conservação e proteção das tartarugas marinhas. Rony Brito. A extração de inertes como areia nas praias balneares no concelho de Tarrafal de São Nicolau está a transformar as paisagens naturais, ao mesmo tempo a danificar os ninhos das tartarugas que procuram as praias para desova, afirma Heidi Medina, representante da Associação de Biólogos e Investigadores de Cabo Verde. É uma degradação daquela praia. Primeiro, vou destruir aquela praia, vou destruir a paisagem, vou destruir a natureza, sem falar que, na hora que estou a apanhar areia, estou a destruir ninhos de tartarugas marinhas, um animal que vive na marmel também, para nós praia, para ele poder fazer sua reprodução. É um caso, digamos assim, triste, porque tem minas de areia, ou seja, tem solução para aquele problema, mas o pessoal está a continuar, todos já que devem apanhar areias aí na praia, e isto está a mostrar muito interesse naquela parte de conservação, tanto ambiental, como para a conservação de tartarugas marinhas. Broco e Praia Grande são as duas praias que mais sofrem com a apanha de areia. Heidi Medina disse que tem dado conhecimento às autoridades locais sobre esta situação que tem danificado a paisagem dessas praias balneares. Bom, nós sempre que não estamos na praia, que não estamos aquele sinal da apanha da areia, o que nós temos que fazer é passar informação para instituições que têm o poder ou a autoridade de fazer alguma coisa. Nós trabalhamos sempre em colaboração com instituições, como a da Câmara Municipal, como a da IMP, como a da Polícia Nacional. Então, tem coisas que já que não já alcança fazer certas coisas, então nós trabalhamos sempre em colaboração com instituições que têm autoridade para tal. Então, o que nós fazemos é passar informação e instituições de lá para frente estas peças maneira de resolver. Recorda-se que a Associação de Biólogos e Investigadores de Cabo Verde está na ilha de São Nicolau em campanha de proteção e conservação das tartarugas marinhas.
É praticamente o término deste Jornal das 13. A África do Sul registrou um agravamento da criminalidade na ordem de 2,5%, com mais de 500 homicídios por semana reportados entre abril e junho, anunciou hoje o governo sul-africano. Na apresentação das estatísticas trimestrais sobre a criminalidade no país, divulgadas hoje na cidade do Cabo, o ministro responsável pela polícia salientou que 4 das 9 províncias do país registraram um agravamento do crime de homicídio. De acordo com os dados oficiais, entre o início de abril e o fim de junho deste ano, a polícia sul-africana registrou 6.198 homicídios em todo o país, representando mais de 2.000 pessoas assassinadas na África do Sul por mês, ou seja, mais de 500 pessoas por semana, o que é considerado um dado muito alarmante. No total, o relatório dá conta de mais de 800.000 casos de criminalidade perpetrados no país entre abril e junho, incluindo 11.566 ofensas sexuais. O Tribunal Penal Internacional pediu hoje à Mongólia que execute o mandado de detenção contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante a sua visita ao país já na próxima semana. O tribunal recordou num comunicado que a Mongólia é um Estado que faz parte no Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional e que depende precisamente dos seus Estados-partes e de outros parceiros para executar as suas decisões, incluindo em relação aos mandados de detenção. O Kremlin indicou hoje que não teme que, no âmbito do mandado de captura do Tribunal Penal Internacional, Vladimir Putin seja detido na Mongólia durante a sua próxima visita, que está marcada para terça-feira. O porta-voz russo Peskov acrescentou que todos os aspectos da visita de Putin foram cuidadosamente preparados. Vladimir Putin tem prevista para a próxima terça-feira uma visita oficial à Mongólia, onde vai se encontrar com o seu homólogo, com quem irá trocar impressões sobre as relações bilaterais e a cooperação entre os dois países. Será a primeira visita de Vladimir Putin a um país membro do Tribunal Penal Internacional desde que este emitiu um mandado de captura contra o líder russo no ano passado por alegados crimes de guerra na Ucrânia, uma decisão criticada também por Moscovo. Putin já disse que vai à Mongólia sem medo e que espera se será ou não detido. Pois então, tudo dito neste jornal, resta-nos agora recordar os títulos que fizeram este informativo. MPD no Fogo considera criminosa a omissão das câmaras municipais da ilha no combate à dengue. O Fogo é uma das ilhas em estado de alerta desde ontem, decretado pelo governo. Navio Viana do Castelo realiza ações de patrulhamento na zona marítima cabo-verdiana, inseridas na cooperação no âmbito da defesa e diplomacia naval entre Portugal e Cabo Verde. Cabo Verde poderá beneficiar dos fundos europeus para as regiões ultraperiféricas. Os Açores estão abertos a ajudar o país na candidatura desses fundos. Este é um dos sublinhados de um encontro que o Ministro da Cultura, Augusto Veiga, manteve esta manhã nos Açores com a Secretaria Regional da Cultura e Educação desse arquipélago português. Outro assunto que marca, e vamos ver para a próxima semana, Vladimir Putin, presidente da Rússia, vai à Mongólia ao mandado de detenção. Putin já diz que vai sem problemas e fica à espera de ser preso ou não. Fique bem, boa tarde, boa sexta-feira. Boa tarde, Orlando Lima, então na edição e apresentação deste Jornal da Tarde. Informação volta nas antenas às 15 com o Oscar Monteiro. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação